falta de banco do Vasco do que por outra coisa. Não, eu também acho. Eu acho que o Vasco é um time competitivo, que tem uma boa comissão técnica, mas que depende muito do Payet. E você depender muito do Payet, a gente está falando do campeonato estadual. E a gente estava conversando aqui, eu estava conversando com o Pedro. O campeonato estadual tem que te mostrar aquilo que vem pela frente na temporada. E a temporada tem objetivos mais duros e mais difíceis. Aí o Vasco vai precisar de mais. Eu acho que aí precisar de mais é contratar melhores jogadores para agregar com o Payet, com o Piton, com o Verratti. Com esses jogadores o esforço chegou, mas assim, é um bom volante, mas também não vamos esperar o cara fazer muita coisa, porque o Vasco vai depender de mais jogadores. Eu acho que o campeonato estadual tem que dar essa amostra. Já deveria ter sido contratados. Mas o campeonato Tem um estadual... reserva o Payet, né, Dodô? Que ele não vai jogar todas. É isso que eu tô... falta agregar qualidade técnica com reforços. Não com pro Verratti E a grande, reserva. E a grande preocupação era que o jogador com características mais parecidas que poderia, de repente, dar um respiro para o Payet, de repente ser poupado um jogo e outro, era o Paulinho, que acabou tendo uma lesão que a gente não sabe quando é que retorna. Então, o Vasco acho que tem um 11 titular interessante, competitivo. Só que o problema é que quando você precisa alterar, quando você precisa substituir, o nível cai demais. Quando você precisa tirar um Payet do jogo, por exemplo, o nível cai muito. Quando você precisa tirar um Medel do jogo, o nível cai demais. Quando você precisa tirar o Verratti, o nível cai. O Piton na lateral esquerda é um jogador também que não tem substituto dentro do elenco. Então, assim, são posições que são grandes carências do Vasco. Teoricamente não tem. Agora tem o Vitor Luiz. Mas não é abaixo. Mas assim, é um jogador que há muito tempo não performa nem próximo do nível que a gente tem visto o Piton. Mas hoje, quando Só para te ajudar no seu argumento, uma informação. O reserva, teoricamente, do Payet era o Praxedes. E o Ramon Dias não tem mais posto o Praxedes no segundo tempo. Hoje não entrou. E o Praxedes nem é exatamente esse meia criativo. cerebral, né? Ele é muito mais um meio-campista que marca bem e que tem qualidade para sair para o jogo, para chegar na área, do que exatamente esse meia de criatividade. Então, Se você for buscar um meia, esse meia tem um monte de gente querendo também, né? Porque mas é que o Vasco não tem um meia. O Vasco não tem o Acho até que é o caso do Piton também. A gente tem destacado muito nos jogos do Vasco e a dificuldade do futebol brasileiro mundial, com laterais, né? Então, o Piton também é difícil. Meias laterais. Mas quando a gente vê, por exemplo, num jogo como hoje, você destacou que o Zé Gabriel fez um gol importante até para ter sequência na equipe. Aí tinha o Adson entrando no time, tinha o próprio Esforça que chega agora. O Galdame chegou ganhando posição. Já não está crescendo um pouquinho esse elenco, ainda que não seja a altura, mas já está ganhando um pouquinho mais de opções diante das lesões, né? Do Jair e do Paulinho. Não, ele, assim, ganhou opções, mas a gente tem que lembrar do que era a carência do elenco do Vasco no final do ano passado. Então, você ganhou opções de qualidade, mas ainda assim, pensando em fazer um campeonato brasileiro, por exemplo, de parte de cima de tabela, o Vasco precisa de muito mais. A questão, assim, que talvez acabe favorecendo o Vasco nesse sentido, é que o Vasco esse ano só vai ter o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, são duas competições ali, mas, assim, você vai ter o bloco de cima da tabela, vai estar disputando Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Então, isso para o Vasco, de repente, você ter um calendário mais enxuto, possa favorecer nesse sentido, por ter um elenco menor, do Vasco conseguir, de repente, poupar jogadores por mais jogos. Mas precisa, principalmente para essas posições, um reserva para o Verratti e um jogador para conseguir dar um... porque eu ainda quero ver o Adson. Eu ainda quero ver o Adson, como é que ele joga ali, formando uma dupla de ataque. O Adson é um cara que vai agregar como o Vasco tem tido jogadores. Vai ser um jogador competitivo, ele tem qualidade, mas não vai ser o cara que vai, decidir jogos. E o Vasco precisa de um parceiro pro Verratti. Você com um parceiro pro Verratti, com o Payet, e aí você pode agregar o Adson, você pode agregar os outros jogadores que o Vasco já tem. Mas vai precisar ir no mercado e trazer um jogador desse nível. Aí, olhando para um cenário mais a curto prazo, né? Porque nesse momento, você falou, Pedro, o Vasco disputa Campeonato Brasileiro também, depois do estadual, e a Copa do Brasil. Já na terça-feira, Lédio lembrou, o Vasco tem o primeiro jogo, o jogo da primeira fase. E é um adversário, Marcílio diz, adversário de primeira fase da Copa do Brasil. Não disputa a mesma divisão, tem a vantagem de jogar fora de casa e tem a vantagem do empate. Mas é um adversário que tem vindo de bons resultados em casa. Não parece que... Não vai ser um adversário tão simples para o Vasco na terça-feira. E é uma competição importantíssima também financeiramente para o clube, até pensando em investimentos nesse elenco. Para o que o Vasco apresentou até agora, apresentou até hoje, esse último jogo antes da estreia na Copa do Brasil, dá para o torcedor ficar tranquilo, Led? Ou está preocupado? Não dá não. Não dá não. E o torcedor tá com o pé muito atrás na Copa do Brasil. Primeiro,
Marcílio Dias, eu não vou ser gato mestre e dizer que eu conheço o Marcílio Dias. Não vi jogar, mas está em segundo lugar. O Campeonato Catarinense é um campeonato nivelado, os times são muito parecidos. Então, um estádio pequeno. A vantagem do Vasco, o Vasco tem uma torcida muito grande em Santa Catarina, então deve ficar um estádio equilibrado ali, nem tanto assim hostil ao Vasco. Agora, acho que vai ser um jogo difícil. Lembrando que o Vasco, ano passado, foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, dentro de São Januário, para o ABC. Uma disputa de depois pênalti. foi muito mal na Série C. Então foi muito traumático. Foi muito traumático. Caiu para a Série C. Sim, foi muito traumático. E o objetivo do Vasco esse ano é muito claro, era chegar às semifinais do estadual, está perto de chegar pelo menos às oitavas de final da Copa do Brasil, aí tem que ver o que vai acontecer, pelo menos, né? Sim. Pelo menos. Se chegasse às oitavas, já seria um avanço muito grande, inclusive financeiramente em relação a 2023. E ficar na primeira parte da tabela no Brasileiro, entre os 10 primeiros, para não passar sufoco, não ser aquele inferno que foi ano passado. Vamos ver se esse elenco aguenta. Sobre a questão das opções, já ganhou opções com esforço e com Galdames. Ganhou, mas perdeu o Jair Paulinho, então você está no déficit. Você continua no déficit. Você olha para o banco, o que eu vou fazer? O Ramon não está usando o Praxedes, sinal que me parece que ele está começando a desembarcar da ideia do Praxedes. Então, tem que contratar. O Alexandre Matos fica incomodado, que a gente reclama, tem que contratar, mas tem que contratar. Falta o jogador de lado, falta reserva para o Paier, falta reserva para o Vergete, 777 não quer pagar, mas enfim, você quer ser grande, você quer brigar, você quer competir, você tem que gastar dinheiro, cara. É assim que funciona. Mesmo como o Moreno trouxe a temporada mais enxuta, só Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, vai demandar elenco. O quarto e domingo do Campeonato Brasileiro é muito difícil, a gente sabe da dificuldade que é. A gente vai ter momentos que o Paier não vai estar vivendo tecnicamente um bom momento, vai acontecer lesões, vai acontecer lesões, que acontece, é normal. Não que a gente esteja gorando o jogador, mas acontece, a temporada é longa, então precisa ter mais reforços para tentar não passar sufoco na temporada que vem pela frente. Grafa e Lédio, estão liberados, podem sabadar. Uma fome, cara, preciso ir embora mesmo, cara. Tá liberado, sábado à noite, né? 8h05 da noite, um sábado. Tem um vinhozinho ainda tá hoje, bom demais. Tem, Tem. Ele vai sabadar. Obrigada pela participação no Troca. Parabéns pela transmissão aqui com a gente do Sport TV. Manda um abraço para aquele nosso amigo, hein? Por onde anda ele? Tá no mesmo lugar? Tá, então tá beleza. Preocupada com esse amigo. Obrigada, Lédio. Obrigada, Grafa. A gente vai fazer o primeiro intervalo no Troca de Passes e já volta com muito mais, inclusive de Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Mineiro. Tem muito mais nesse sábado à noite. Fica por aí que a gente já volta. Verrete salvou mais. O cara é brabo, o cara é brabo. Cruzamento dentro da área, não adianta. Ele tá lá em todas as bolas, ele é grandão, ele sabe fazer gol. Agora, cá pra nós, ele é largo, hein? Que bate num, bate no outro, sobrou limpa para ele. Ele só empurrou o segundo gol e salvou o Vasco. Agora, tecnicamente falando, o Paier está sobrando no time do Vasco. Tem bons jogadores. Agora, ele está um pouquinho acima, né, dos bons jogadores, da média. Está um pouco mais acima. Sabe tudo. Ele hoje meteu uma rosca, tipo Ronaldinho Gaúcho. Olhou para cá e meteu para lá. Aí todo mundo olhando para cá, a bola está lá. Ele fez isso aqui do lado esquerdo, né? Sabe tudo. O cara toca bem. Agora, eu só estou achando uma coisa. Desnecessário, no meu modo de ver, desnecessário colocar o Paier para bater córnea. Não é para bater córnea. Ele tem que ficar lá pela área, receber a bola, organizar quando a bola sair, né, rebatida da defesa, dominar. Agora bate córnea. Aqui, cruzou a bola, aí sai do outro lado. Aí ele sai correndo daqui para bater lá do lado
Troco de que é isso? Não, os principais jogadores, os talentos, pode bater corda, bater falta, tá bem. E ele bate muito bem e já fez gol assim. Agora, córner bota qualquer um para bater lá, ó, e pronto. Não precisa ser a principal figura. Porra, é a mesma coisa. Pegar o Verratti, bate córner lá, bate lateral lá. Porra, não é por aí. Tem mais jogadores ou outros jogadores, né, que podem fazer isso perfeitamente. Agora, o Vasco correu um risco. No início, não. Da metade do segundo tempo, do primeiro tempo para o final, ele correu o risco, ele afrouxou. Ele meteu o gol aos 45 minutos do primeiro tempo. Mas antes, ele perdeu 2 ou 3 boas oportunidades. Né? Não que o goleiro tivesse feito grandes defesas, não, mas boas defesas. Mas ele correu o risco, que ele foi muito, e abriu o contra-ataque para o Volta Redonda, que veio com o Ítalo, com o MV e o Berguinho, com o Robinho e o Henrique Silva. Eles vieram para cima no contra-ataque, no toque, né, bonito. Então eles deram um aperto. Tanto é que o Léo Jardim, eu anotei aqui, o Léo Jardim fez 2 grandes defesas. Exatamente nesses 2 ou nesses contra-ataques do time do Volta Redonda. Exatamente por quê? Porque o Vasco abriu, veio, foi o ataque, foi o meio do campo e largou a defesa aqui, ó. E a defesa não vai ficar aqui. Principalmente o Medel e o Léo. Se deixar, o Medel e o Léo, eles vão ser centroavantes. Eles vão ser ponta de lança. Eles vão embora, não quero saber. E abriu aqui em dois toques, 2 contra-ataques, e quase que o Volta Redonda abria o marcador. A sorte é que, aos 45 minutos, olha ele de novo aí, não, aos 38, o Léo de cabeça, quase meteu um gol contra, num córner. Ele foi saltar, não sei a maneira que ele saltou, ele tem que saltar para cá, ou para lá. Ele saltou para aí, ó, para aí é o gol, cara. E quase, bateu no travessão a bola e saiu. Quer dizer, uma cabeçada meio arriscada. E aí, aos 45 minutos, o Paê cruzou no córner e o Zé Gabriel, de cabeça, meteu o gol no meio da defesa do Volta Redonda. Eles estão olhando para onde? Cruzamento, o cara entrou e meteu o gol. Exatamente como foi o gol de empate, né? Já no segundo tempo, aos 20, do MV. Pô, cruzaram a bola, o cara saltou, pum, de cabeça. Livre. Ninguém. E os caras estão olhando para onde? E isso aí, no Vasco, no time do Vasco, não é de hoje. Que eles, no cruzamento, eles ficam dormindo. Quando tem bate e rebate, tudo bem. Agora, ela chegando aqui, o cara não pode saltar e cabecear sozinho. Ele pode até cabecear, mas tem que estar junto dele. Ele foi mais alto, mais esperto, deu mais um toque no cara, fez o gol de cabeça. Tudo bem. Aí está tudo no contexto, porque o cara está disputando. Agora, o cara sobe sozinho e cabeceia, e os jogadores de defesa, meio de campo, goleiro, não tem isso? Pô, e não, vou repetir, e não é a primeira vez que o Vasco toma esse tipo de gol. Não é. E outra coisa, o treinador está cansado de reclamar disso aí. Toma o gol, ele reclama no treino, fora do treino, na concentração, na entrada do campo e na saída do campo. Porra, outra vez, tomamos de novo o mesmo gol. Pô, também está enchendo o saco do treinador, cara. Toda hora a reclamação e é o mesmo gol. E aí o que acontece? Sufoco. Por quê? Porque tem outros aqui, em outros estádios, né, em outros horários, disputando isso aí. Disputando
Um pontinho. Um pontinho está fazendo diferença para os 4. Ou não? Então toma um gol desse, tá ganhando. Tá beleza, 3 pontos. Toma um gol desse, é 1 ponto. E se o outro ganhar, são 3 pontos. E aí? Como é que faz? Então tem que prestar atenção, cara. Prestar atenção. E aí, terminou o primeiro tempo. Beleza. E aí, 20... Qual foi o gol do... 20 minutos. 20 minutos, o MV. 20 minutos de jogo. Segundo tempo. O MV, é o que eu disse ainda há pouco, cruzamento, MV de cabeça, empatava o jogo. E aí? E agora o Vasco foi para dentro. Jogando bem, o time do Vasco estava jogando bem. Mas facilitou para o time do Volta Redonda, que veio, né, com algumas substituições. Teve um expulso, o MV foi expulso aos 41 minutos, já estava finalizando. Mas de graça, que ele foi numa dividida com o Medel, mas o problema é esse. É que os caras, né, ficam olhando o jogo. Sabe que o Medel, quando vem para rachar. E ele foi por cima. Sorte que o Medel veio de carrinho. Não veio por cima nem para rachar. Veio de carrinho. E ele veio por cima esperando exatamente que o Medel viesse por cima. Que é o normal do Medel. Aí ele foi por cima, puxou a perna, mas já tinha pego e ele pulou. Aí o VAR, o cara deu foul, cartão e o VAR. Ó, vem aqui para ver. Nitidamente, ele foi por cima. E por cima é uma jogada perigosa, foi expulso. Bom, mas o MV empatou o jogo aos 20 minutos. E aos 20 minutos cresceu o time do Volta Redonda com as substituições. Ele trocou o Henrique Silva, entrou o Léo Silva, tirou o Berguinho, botou o Riquelmo, tirou o Danley, botou o Julinho, tirou o Wellington e botou o Rafinha. E veio para dentro. Robinho eu já falei, né? Saiu, entrou o Júlio César. E ele veio para dentro. Veio para dentro e se deu bem. Em algumas oportunidades, ele quase desempatava o jogo. Quase desempatava o jogo. E aí o time do Vasco também alterou, tirou o Davi, sentiu a pressão, tirou o Davi, botou o Adson, tirou o Puma, botou o Rojas, tirou o João Vitor, botou o Esposa. E equilibrou o jogo. Equilibrando o jogo, né? Mais toque, mais habilidade dos jogadores do Vasco, né? Em relação ao time do Volta Redonda, que é bom, mas não tem a habilidade que tem esses jogadores e eles não têm um paê. E aí, aos 27 minutos, córner, no bate e rebate, o Verrete, ela sobrou, o goleiro, ele empurrou para dentro, 27 minutos, segundo gol do Vasco, e aí entregue o time do Volta Redonda. Tentou alguma coisa, mas o Vasco prendeu o jogo, segurou o jogo, só o contra-ataque, toque de bola, alterou, né? Eu já disse aqui, alterou o time, acho que até para melhor, mais descansado, mas o toque de bola continuou, né? O trato continuou bom. E aí deu para segurar o jogo, não se desgastou tanto e venceu a partida. Embora já no final o time do Volta Redonda tentava da melhor forma sair do sufoco, repito, mais bem plantado, mais seguro, né? E prendendo o jogo com os jogadores habilidosos que tem, com as substituições, ele levou o jogo até o final. 2-1, está no bolo, e o bolo é o seguinte, olha como é que está isso aqui. Flamengo
Fla-Flu, com 21. Ainda tem 2 jogos, tá certo? Tudo bem. Nova Iguaçu, com 21. Tá jogando. Vasco, com 19. Vasco enfrenta, com 19, enfrenta a Portuguesa. Está com 19. E o Botafogo, com 17, enfrenta o Fluminense. Tá bom para quem? Teoricamente, o Vasco, no campo do Vasco, deve passar pela Portuguesa, que é um bom time também, e está, hoje, por exemplo, está na luta. Né? Mas o Botafogo joga com o Fluminense e está com 17 pontos. Quer dizer, o jogo aqui é mais complicado, teoricamente, mais complicado do que o Vasco jogando com a Portuguesa, e o Vasco tem 19 pontos. Então, eu acho que está praticamente definido aí os 4. Vamos saber, ainda falta um jogo, né? Falta encerrar amanhã. Amanhã não. Essa rodada, né? Amanhã, domingo, encerra essa rodada e aí falta mais um jogo. Está tudo aí numa correria. Deixou para o final, a arrancada é triste. E outra coisa, o Botafogo está sem treinador, hein? Está correndo atrás aí de um treinador. E não é de qualquer jeito que você bota um treinador, você tem que analisar o que é, o que não é, o que pode fazer, o que não pode, quem é o cara. Tem isso tudo. E está nesse sufoco que está. E outra coisa, e a galera não pede um monte de jogador pichando o clube todo. Tá complicado. A situação do Botafogo está complicada. Muito bem. Então vamos aqui para o craque do jogo, de Vasco Volta Redonda, Payet, naturalmente. Não vou nem botar o Verratti, que fez o gol, mas o Payet que está arrebentando com o jogo. Muito bem, Payet. A baranga do jogo é exatamente o MV que foi expulso com essa entrada aí. E árbitro do jogo foi bom. Então eu vou dar uma boa nota para ele. É 0! A arbitragem está triste, hein? Mas olha, não é só aqui no Brasil, não. É em todo lugar. Nós vimos que o jogo do Fluminense. Mas nós avisamos aqui, não foi? Lá é o quê? Altitude, que a gente já conhece. E aí a gente pode até jogar contra ela. Né? Como? Várias maneiras. Segura mais a bola, não corre tanto. Né? Um passe curto, não é longo. Você ainda tem, né? Dá uma descansada e tal. Mas e no apito? Quem é que manda no apito? Nem o VAR, porque ele pode ir no VAR e dizer assim, não vi dessa maneira. Foi o que ele fez. O VAR mostrou para ele o empurrão no jogador do Fluminense, no cano e na pisada do pé. Não vou nem contar com a pisada do pé, vou contar com o empurrão. Todo mundo viu. Ele não viu. Aí o VAR vem aqui. Olha aí. O que você acha? Não acho nada. Segue o jogo. Mas contra o árbitro você não pode discutir. Foi o que aconteceu e o Fluminense vai discutir o quê? Perdeu o jogo. Seria 1-0. Né? Ou não, mas está lá na contagem, no contexto. Poderia ter feito um gol, esse gol do pênalti. Bom, mas de uma maneira ou de outra, semana que vem tem mais aí para a gente discutir. Valeu, galera!